abrissem vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantando-se, e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Bondoso Pai, maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor. Bendizemos e glorificamos a Ti, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Queremos declarar, Senhor, que nós Te amamos e Te exaltamos. E rogamos, Senhor, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito continue trabalhando em nossos corações. Ó Pai, vem nos fortalecer, vem nos ensinar, vem nos exortar, vem fazer segundo a Tua vontade em nós, porque o nosso desejo, Senhor, é Te obedecer e fazer a Tua vontade. Nos conduz, nos ensina cada vez mais. E quanto a mim, ó Deus, que o Senhor possa me conduzir por meio dessa ministração. Que a Tua igreja possa receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da gente vir para a palavra, eu gostaria de trazer um louvor, que a gente louva aqui na igreja, a critério de introdução. E esse louvor, ele fala muito ao meu coração. Como nós não somos uma igreja pentecostal de movimento, mas quando tem momentos que esse louvor é cantado na igreja, irmão, eu confesso aos irmãos, me dá vontade de sair gritando. Mas a gente se contém, né? Que eu acho esse louvor uma mensagem assim que vai de encontro ao meu coração e me alegra. E esse louvor, ele é a versão de Maravilhosa Graça. E eu trouxe ele para que a gente meditasse um pouquinho nesse louvor, para poder a gente voltar para a Bíblia, amém? A letra diz assim: Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Olha que coisa linda. Isso é você. Estando cego, pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor para mim e nele esperarei. Escudo e força será enquanto eu viver. Aí ele repete mais uma vez o refrão. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será para sempre meu. Irmãos, que coisa linda. Que verdades tão gloriosas nós acabamos de ver nessa canção. Uma canção tão profunda para quem realmente tem o vislumbre do sacrifício de Cristo naquela cruz.
se nós verdadeiramente temos esse vislumbre dentro do nosso coração, nós amamos tanto o Senhor Jesus, que por Ele nós nos deixamos gastar. Nós amamos tanto o Senhor Jesus, que mesmo sendo pequenos como somos, mas há no nosso coração o desejo de agradá-lo. Aquele que verdadeiramente tem a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, revelada em seu coração, ele sabe, ele não consegue mensurar, mas ele entende o amor de Jesus Cristo por você. E esse amor de Jesus Cristo é tão grande por mim e por você, que isso nos constrange a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. A servi-lo com amor, a servi-lo com diligência, a servi-lo com prazer. Porque, como diz a canção, liberto, nós fomos de uma prisão. Onde nós estávamos, onde eu estava. E o pastor falou tão lindamente domingo aqui, que se não fosse o Espírito Santo de Deus nos sustentando, a gente voltaria para o mundo novamente. Mas Ele nos sustenta com a sua destra fiel, Ele não nos solta. Ele nos sustenta porque Ele nos libertou dessa prisão, Ele nos resgatou, Ele nos ama. E esse amor que Ele tem por nós não é um amor momentâneo, é um amor eterno, que não tem fim. Louvado seja Deus por isso. E ao nós lermos esse texto tão glorioso que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer essa palavra voltada nos textos de Mateus, juntas, correlatando com Mateus e com Marcos e Lucas também. Então, vamos lá. Se você for para o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 29 e 34, não precisa ir, é só para, depois se os irmãos quiserem vir em casa, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, essa história sobre o cego de Jericó, ela vai nos apresentar que haviam 2 cegos. Amém? Se a gente for para o Evangelho de Mateus, haviam 2 cegos. E diz a palavra que os 2 cegos estavam também na saída de Jericó. E quando Jesus ia passando, os 2 cegos clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando a gente chega no Evangelho de Marcos, a gente vê algo diferente. A gente vê algo mais claro. A gente vê, assim como Marcos e Lucas, eles só vão nos mostrar um cego. E esse cego de Marcos, o de Mateus não dá o nome, diz só que é um cego, mas no Evangelho de Marcos, ele diz o nome do cego. Ele diz: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Aí ele diz: Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Veja que ele nos apresenta o cego, ele nos diz o nome do cego, e ele diz mais o nome do pai do cego. E é bem comum na Bíblia ela apresentar o nome das pessoas, o nome da parentela, da família dessa pessoa, quando é alguém que fez algo importante, alguém que foi ativo, alguém que foi relevante para Cristo, para o reino de Deus. Então, nos apresenta aqui o cego Bartimeu. Então, ele não fala o nome do outro cego, ele só fala o nome de Bartimeu. E a gente vai lendo, a gente vai entendendo, vai se revelando para nós nas Escrituras, porque ele só falou de Bartimeu. Então, vamos lá. Como a gente já leu o primeiro, vamos para o segundo. E ouvindo, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou compaixão de mim. Então, quando ele clama Jesus, filho de Davi, a gente tem que compreender esse título de Jesus para que a gente possa compreender o que estava se passando na cabeça do Bartimeu. Então, se Bartimeu clama Jesus, filho de Davi, ele creu que Jesus Cristo era o Messias. Era o Messias prometido. Era o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então, essa fé que foi revelada ao Bartimeu é a fé que mostra a autoridade espiritual e o poder de Jesus Cristo. Ele creu
que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. E em Jesus estava o poder, ele era o Messias, enviado pelo Senhor. Implicava também em declarar e expressar que Jesus era o Messias esperado, o rei poderoso descendente do rei Davi. Mas só que esse reinado era um reinado eterno. Então ele creu verdadeiramente quem era Jesus. Que esse título messiânico reconhecia que Jesus era descendente prometido de Davi, rei eterno, salvador e cumpridor das promessas do Antigo Testamento. Então as promessas de Isaías, lá em Isaías 53, versículo 4, a parte A, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Lá em Isaías, capítulo 35, versículo do 5 ao 6, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Em Isaías 46, 6 e 7, diz: eu, o Senhor, o clamarei para a justiça, e segurarei firme na sua mão, e te guardarei, te guardarei, por conserto do meu povo, e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, essa profecia do Antigo Testamento era conhecida do cego de Jericó. E ele creu que Jesus era o Messias. Por isso ele clamava com tanta veemência, por isso ele clamava com tanto desespero. Ele queria a atenção de Jesus. Mas a gente vê no versículo 1, a gente vê que Jesus, quando ele caminhava com uma multidão. E ele só ouvia o barulho da multidão ao redor dele. Ele não conseguia ver nem enxergar Jesus passando. Mas ele, em ouvir, quando ele pergunta, o que barulho é esse? A palavra do Senhor diz que ele ouvindo pergunta quem é. E alguém diz para ele, é Jesus de Nazaré. Então, quando ele ouve falar dos milagres de Jesus, que ele já havia conhecido, então ele começa a clamar por Jesus. E ele começa a clamar porque ele tinha a certeza que Jesus iria resolver o seu problema. A esperança e a solução do seu problema era Jesus. E ele clamava com a convicção de que Jesus ia fazer isso por ele. Os irmãos lembram quando a mulher do fluxo de sangue, que acontece nesse livro, no capítulo 5, e a mulher do fluxo de sangue diz a palavra do Senhor que ela propôs no coração dela, que só precisava tocar nas vestes de Jesus que ela seria curada, porque ela tinha convicção de que Jesus sanaria o seu problema, que Jesus era a solução do seu problema. Sabe o que é isso, irmãos? É a convicção de quem é Jesus. Quando nós temos essa convicção de quem é Jesus, a gente não teme, a gente confia, a gente avança, a gente não para, a gente não tem medo. E nós precisamos, encarecidamente, eu falo isso para a igreja, nós precisamos encarecidamente rogar ao Senhor para que Ele venha a cada dia nos revelar a morte de Cristo em nossos corações. Que a gente não venha olhar para situações e ter Cristo como algo, irmãos, como os religiosos têm. É um Deus, a gente sabe que é santo, mas isso não me comove a agir. Isso não me comove a ser diferente, a mudar, a fazer algo para o reino de Deus. Eu não posso ficar omissa, eu não posso ser ocioso, eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que agir e avançar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E diz a palavra do Senhor de forma grandiosa, e ele clama, Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, tem de misericórdia de mim. E ele sabia que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós servimos a um Deus que é rico em misericórdia. E muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus é misericordioso. Até as nossas orações ficam orações mornas, porque não cremos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Não há nada que o nosso Deus não faça por nós. Nós somos a igreja do Senhor. Ele é o Deus que cuida da sua igreja. Assim como esse cego clama com a certeza de quem é Jesus, eu pergunto a você nessa noite, você tem certeza de quem é Jesus? Então, se você tem convicção de quem é Jesus, levante a sua cabeça e marche. Levante a sua cabeça e siga adiante. Levante a sua cabeça e trabalhe para o Senhor.
Não seja mais ocioso. Saiba que o Deus que te chamou é um Deus que tem um propósito na sua vida. E se nós formos para o final do Evangelho de Marcos, nós vemos qual é o nosso propósito. É trabalhar para o reino de Deus. Não é tempo de nós cruzarmos os nossos braços. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja ativa. Uma igreja que corabora, uma igreja que vai, uma igreja que faz, uma igreja que age. Não é uma igreja parada, mas é uma igreja que age para o Senhor Jesus. E mais uma vez, no versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas uma coisa eu aprendi, que crente que tem convicção de quem é o seu Cristo, ele não se cala, ele não para. É uma luz que não se esconde debaixo da cama, mas é uma luz que fica em cima do veladouro. E ele espera em todo e qualquer momento, um momento oportuno para servir ao seu Deus. O crente que tem convicção não tem medo de multidão, não tem medo de cara feia. É o crente que não cala a sua boca diante de nenhuma circunstância. Ele vai e fala do seu Jesus. Ele declara o seu amor por Jesus. Ele fala aquilo que verdadeiramente transformou a sua vida para aquele que ainda não conhece. E nós sabemos, irmãos, que o mundo lá fora está cheio de perdidos. Dentro da nossa casa tem perdidos. Lá fora há perdidos. E quem é a luz somos nós. A missão é minha e sua. A incumbência é minha e sua. Somos vasos na mão do Senhor Jesus, para que Ele nos use com poder e graça, para que o reino dEle cresça e as almas que o Senhor tem lá fora sejam libertas pela igreja do Senhor, que sou eu e você. Não temos tempo de estar parado. Achar que o nosso Senhor Jesus é um Deus totalmente pessoal e individual, só meu. Eu estou com a minha vida garantida. Eu estou muito bem. Toda a minha família congrega na igreja. Meu marido, meus filhos, meu marido é muito bem empregado, eu estou muito bem empregada, estou com saúde, todo mundo da minha casa está bem. Estou na igreja em todos os eventos, todos os cultos, faço a minha parte. Mas eu não abro a minha boca para dizer a ninguém, nem que Jesus é bom. Eu não abro a minha boca nem para dizer ao meu vizinho da direita, ao meu vizinho da esquerda, as pessoas que eu encontro na rua, as pessoas da minha família, quão maravilhoso é o meu Jesus. Quão grandioso é o meu Jesus. Que eu estava em uma prisão e Ele me libertou. Que eu era um perdido e estava indo para o inferno e Ele me salvou. Que o nosso Jesus salva e perdoa pecado. E nós éramos pecadores, presos no pecado, e Ele nos resgatou dessa prisão. Hoje somos livres em Cristo. Quantas pessoas precisam ouvir isso, irmãos? Muitas, muitas. E sabe quem tem que falar? Você. Sabe quem tem que falar? Eu. Sabe quem tem que falar? A igreja do Senhor, que somos nós. Não temos tempo de ficar perdendo tempo com coisas vãs. Nosso tempo é para glorificar e exaltar o Senhor por meio da sua palavra, a levando para os que estão perdidos. Eu não estou falando em missão, não só em missão, como o missionário sai de casa e vai para o campo, para longe de casa, mas eu estou falando em casa, na família, na vizinhança. Não devemos ter medo. E muitas vezes nos falta essa convicção de que realmente ou verdadeiramente Jesus faz. Temos uma irmã lá com a gente no Novo Cruzeiro, e a irmã ela sempre pede oração por algumas pessoas, e entre essas pessoas tem uma pessoa que ela só faz piorar cada vez que a gente ora. Tem dia que a irmã chega tão, a Ranieri conhece, sabe de quem eu estou falando, tem dia que ela chega tão triste com essa pessoa, que ela diz assim: eu não vou orar mais não, eu vou ficar só calada. E a gente ri e diz: irmão, continue orando. Persista, o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus do impossível. Vamos continuar orando. E essa é a nossa missão, continue orando, visitando e falando. Mesmo que a pessoa não ouça, mas continue falando. O tempo é do Senhor, é o Espírito que vai fazer. Vai chegar o tempo, mas a palavra precisa ser pregada. Porque é por meio da palavra que as pessoas são alcançadas. Olha que responsabilidade nós temos. E diz a palavra do Senhor que Ele não parou. Mesmo as pessoas mandando Ele parar, mandando Ele ficar quieto, Ele não parou. Mas assim ele clamava cada vez mais alto. E o que eu acho interessante é que, eu vou dizer, o coitado do cego estava prostrado, ele estava sentado. A Bíblia não diz se ele estava sentado ou se ele estava deitado, mas ele estava sentado. E uma multidão. Você já parou para pensar nisso? Imagine uma multidão. Eu não sei se vocês já ficaram diante de uma multidão.
tiveram a oportunidade de estar em um ambiente que tinha muita gente, muita gente. Você já procurou se sentar ali? A pessoa que ninguém viria era você. E multidão fala. E diz a palavra do Senhor que ele gritava ainda mais. E ele gritava, porque ele sabia que o filho de Davi, o Messias, o filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava ali. Ele estava naquele lugar. Da mesma forma somos nós. O nosso Jesus, sabe onde ele está? Ele está aqui na ação evangélica. E quando a gente for embora para casa, ele vai ficar aqui esperando a gente para domingo. Ou para sábado, que tem reunião. Não é assim? Não? Ele está onde? Dentro de nós, ele está em nós. O nosso Jesus, ele está em nós. A palavra do Senhor nos garante que nós somos templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele habita em nós. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, jamais nós devemos perder a convicção que o nosso Jesus é por nós. Que o nosso Jesus é quem nos sustenta. Que o nosso Jesus é quem nos garante a vitória. É quem vai adiante de nós. É quem nos fortalece. É quem nos ajuda. É quem cuida de nós. É quem nos preserva. É Ele. E nós não podemos perder essa convicção. E o cego continua clamando, clamando. E ele pede mais uma vez que Jesus tenha misericórdia dele. E no 49, diz a palavra do Senhor, Jesus parando. Então, vejam bem, Jesus estava em movimento, amém? Jesus estava passando em Jericó. Ele estava caminhando. E o cego provavelmente vinha se arrastando atrás, gritando, gritando, gritando. E Jesus vai, para e manda chamar o cego. Que coisa linda. O Deus da compaixão. O Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, manda chamar o cego de Jericó. Chama ele. E diz a palavra do Senhor, que quando eles chegaram para chamar o cego, eles disseram para o cego, tem bom ânimo, ou seja, não tenha medo, se levanta, continue firme. É como a gente, irmão, quando pregamos a palavra do Senhor. Quando chegamos para aqueles que estão necessitados, nós levamos a palavra de esperança. Como é maravilhoso ouvirmos uma palavra de esperança. Eu encontrei uma mulher que está abatida, muito enferma, e eu marquei uma visita com ela, eu vou até visitar ela. E ela disse para mim, minha filha, como eu estou precisando de uma palavra de esperança. Quando ela disse, chega ao meu coração, doeu. Levar uma palavra de esperança. Que há um Deus Todo-Poderoso que se importa com você. Que mesmo você sendo uma pecadora, Ele é aquele que purifica de todo o pecado. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele é aquele que perdoa, que salva. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E eles chegaram para o cego dizendo para ele, olha que coisa linda, tem bom ânimo, se alegre. Esse óculos está deixando eu ver, não. Tem bom ânimo, levanta-te. Então, aqui é a certeza de que o cego não estava de pé. O cego estava prostrado. E muitas vezes nós estamos prostrados diante das nossas dificuldades. E o nosso Jesus nos levanta com palavras tão gloriosas, com palavras tão maravilhosas. Eu estou contigo. Eu sou teu Deus, não te desampararei nem te deixarei. Eu te fortaleço, eu te sustento. Um Deus tão maravilhoso, o nosso Deus. Um Deus rico em misericórdia. E o Deus rico em misericórdia chama esse cego até ele e diz a palavra do Senhor, de forma maravilhosa. Que ele vai, versículo 50, e ele lançando de si a sua capa. Quando fala ele lançando de si a sua capa, eu fui estudar, pesquisar sobre essa capa, é bem interessante. E diz assim, que quando ele lança essa capa, é que naquele tempo, especialmente no contexto romano e judaico, pessoas com deficiências ou mendigos, eles usavam uma capa, era uma capa específica. E essa capa que eles tinham sobre eles, era uma capa que garantia a ele pedir esmola dentro das cidades. Eles não eram molestados por ninguém, porque eles estavam autorizados a pedir esmola.
E havia uma lei que, se eles perdessem essa capa, eles não poderiam mais pedir esmola. E o que é triste é porque eles eram considerados, por ter essa deficiência física, como amaldiçoados. Então, nem a família cuidava deles. Para eles se alimentarem, para eles viverem, eles tinham que pedir esmola. Então, essa capa era algo de suma importância para eles. E ele não poderia se desfazer dessa capa de forma alguma, tirar a capa sobre si. E diz a palavra do Senhor que ele se levanta com tanta convicção, que a primeira coisa que ele faz é tirar a capa de cima dele e deixar para trás. É como se ele estivesse dizendo no coração dele, a fé que realmente foi isso, que agora nada mais importava para ele. Nada era mais importante para ele. A única coisa que importava era ir de encontro ao Senhor Jesus Cristo. O que importava para ele era o Senhor Jesus Cristo, porque ali sim estava a solução para os problemas da vida dele. E ele vai, lança aquela capa, joga no chão aquela capa, ela não é mais importante para ele, ele abandona tudo por Jesus, sabendo que agora aquela capa não lhe era mais útil, porque Jesus ia lhe dar a sua bênção. Jesus ia sanar o seu problema. Jesus ia tirar a cegueira dele, porque ele sabia que ele era o filho de Davi, e o filho de Davi dava vista aos cegos. E muitas vezes, irmão, nós precisamos ter essa convicção de que Jesus é o Todo-Poderoso e Ele é o nosso Senhor. Isso faz toda a diferença quando nós nos ajoelhamos para rezar, para orar. Quando nós buscamos a presença do Senhor para colocar nossas petições diante dEle. Quando nós vamos adorar o Senhor Jesus. Quando nós vamos servir ao Senhor Jesus, levar a palavra do Senhor Jesus, eu tenho que levar essa palavra com a convicção quem é Jesus. Ele tem que estar revelado dentro do meu coração de forma tão latente que eu tenha a ousadia de falar por meio do Espírito Santo, dando convicção a mim, quem é o meu Jesus. E nós vemos isso sendo perdido muitas vezes em alguns cristãos. Eles perderam a identidade do seu Jesus. O nosso Jesus não é um Jesus religioso. Não é um Jesus que está no céu à destra de Deus e não presente em nossas vidas. Ele está presente com você. Onde quer que você esteja, Ele está. Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E Ele pode todas as coisas, porque Ele é onipotente. Esse é o nosso Jesus. Então, não há espaço em nossas vidas para negligenciarmos essa convicção, essa certeza do nosso Jesus. Se estiver havendo, nós estamos de braços cruzados diante do mundo perdido. E Deus nos manda marchar. Deus nos manda trabalhar. Amém? E no 51, diz assim, no 52. Não, perdão, 51. E Jesus falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? É meio, a gente ouve muitas pregações que eu acho que foi uma de, não sei se foi Hernandes Dias Lopes ou foi Augusto Nicodemos, eu não lembro qual foi dos dois, que disseram assim: Jesus tem muito senso de humor. Ele pregando sobre esse texto, ele fala que Jesus tem muito senso de humor. Como é que o pobre do cego, o cego está lá, né? Sentado no meio da multidão, gritando desesperadamente por Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, os outros trazendo ele, que ele não sabia nem onde Jesus estava. Se Jesus estava ali, ele estava assim, que ele era cego. Aí ele diz: vem, chama ele. E quando ele chega perto de Jesus, os outros conduzem ele até Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? E aí? O que é interessante a gente compreender é que quando Jesus fala isso, é porque ele era mendigo. Né? E ele estava clamando que Jesus tivesse misericórdia. Então ele poderia estar querendo o quê? Jesus sabia o que ele queria, mas a multidão não sabia a intenção da fé daquele homem. Jesus sabia. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue toca na veste de Jesus e o poder sai de Jesus? E Jesus vira para uma multidão e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os outros ficam indagando alguns. Como ele fala, muita gente. Aí a mulher vai. Por quê? A orla do vestido. Porque lá no íntimo dela havia uma convicção de que só precisava tocar na orla das vestes de Jesus. E Jesus sabia da convicção do coração daquela mulher. Do mesmo jeito,
Foi a convicção, a certeza que Jesus tinha desse cego. Mas a multidão não tinha. A multidão não conhecia. E, assim, a intenção do coração. Ela sabia a necessidade física, mas não sabia a intenção do coração dele. Ou por um alívio momentâneo ou uma cura. É necessário saber que, na verdade, a cura que Jesus tinha para aquele cego era muito maior do que algo físico, algo natural. E do mesmo jeito é conosco. Jesus, ele tem muito mais para nos dar. E nós estamos perdendo tempo com coisas materiais, com coisas concretas, com coisas palpáveis, com coisas que roubam, que se desmancham, que se acabam. O que o Senhor tem para nos dar são coisas espirituais, coisas maravilhosas, intimidades maravilhosas, experiências gloriosas com Ele. Conhecimento, revelação, discernimento, autoridade, ousadia para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Falar do amor de Cristo e almas serem convertidas. Ele tem muito mais para nos dar. E muitas vezes nós estamos nos importando com coisas tão fúteis, irmãos. Não há um despertar verdadeiro em nosso coração do que realmente importa. Quando ele diz, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, eu cuido de você. Agora trabalha para o meu reino. Viva de forma espiritual, porque foi para isso que eu lhe chamei. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais e que você comece a contemplar aquilo que verdadeiramente Deus quer para a sua vida. Aquilo que o Senhor chamou você para ser. Você para falar, você para viver. Porque, amados, eu até confessei isso com os meninos segunda-feira à noite. Deus, ele falou poderosamente comigo domingo à noite aqui. Deus falou de uma forma tão grandiosa ao meu coração que a minha alma saiu deste lugar balançada. Falando sobre o pecado. Falando sobre quem eu era e o que o Senhor fez por mim, por minha vida. E se isso for verdade no seu coração também, que eu sei que é, que o Senhor nos mude, para que sejamos úteis para o reino do Senhor. O Senhor quer a sua igreja, uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que sabe verdadeiramente a função para que foi escolhida. Não podemos negligenciar isso, meus irmãos. Não podemos. As almas perdidas, elas precisam da igreja do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que os anjos anelavam isso. Mas o Senhor escolheu a sua igreja. Olha como é tão tremendo que até se não falarmos, as pedras clamarão. Mas é função da igreja do Senhor. Então, que coração é esse que nós temos quando negligenciamos tamanha ordenança do Senhor? Que até as pedras falarão. É como se o nosso coração estivesse mais duro do que uma pedra. Ou seja, diamante. Coração de diamante, eu não vou nem chamar mais de pedra, porque possa estar errado. Mas o diamante é mais duro do que uma pedra? Então nosso coração está diamante. Porque o próprio Senhor fala que se não clamarmos, até as pedras clamarão. Por que não estamos clamando? Então, nossos corações estão sendo mais duros do que pedra. Então, não sejamos assim, né? Avancemos e falemos do amor de Cristo. E diz mais, concluindo, e então, o 51, Jesus falando disso, que queres que eu te faça? Então, ele diz, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Então, ou seja, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, eita, essa é a parte mais linda que eu acho. Jesus diz, vai. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que fé? Ele só gritava. Mas ele gritava com convicção para quem ele estava gritando. Ele sabia que ele estava clamando para o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Ele tinha essa convicção de que o problema dele, a solução, estava nas mãos do Senhor Jesus. Então, para nós, da mesma forma, nossos problemas, seja qual for o problema que nós estejamos passando, seja qual for, Jesus é a nossa solução. E se nós temos convicção de que Jesus é a solução, nós temos que levar isso adiante. Jesus é a solução. Não podemos ficar calados ao ver uma pessoa sofrendo, ao ver uma pessoa passando por dificuldades, olhar e ignorar.
e achar que não merece ouvir de Jesus. Não, pelo contrário, tenhamos compaixão. Assim como o nosso Jesus é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Jesus não apenas curou esse homem fisicamente, mas Jesus mudou a sua condição deplorável de antes. E não só curou aquele cego, como diz a palavra do Senhor aqui, diz que a tua fé te salvou. Assim como um dia foi conosco. A gente poderia não ter uma cegueira física, mas nós éramos cegos espiritualmente. E o nosso Jesus abriu os nossos olhos. Louvado seja Deus por isso. Nós éramos cegos, mas agora não somos mais. Ele abriu os nossos olhos. E Ele não só abriu os nossos olhos, curou-nos da cegueira que nós tínhamos. Éramos mortos e Ele nos vivificou. E não só nos vivificou, mas Ele também nos transformou, porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E além de sermos uma nova criatura, Ele nos restaurou, nos libertou e nos salvou. E quando isso acontece na vida de alguém, o desejo dela é seguir seu mestre. O desejo dela, lembra quando o Senhor vai lá para Gadara, que está aqueles endemoniados lá em Gadara, e o Senhor vai, liberta eles daquela legião de demônios. A primeira coisa que o ex-endemoniado, depois que botou roupa, não estava mais nu, ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ir contigo, Jesus. Jesus, não, fica aí, vai, que sirva como testemunho e pregar naquela região lá de Decápolis, fica aí. O desejo é o desejo, irmão, de ser missionário. É o desejo de obedecer ao ídolo do Senhor. Porque se nós temos convicção de quem nós éramos e o que Deus fez conosco, já imaginou? Nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões eram inclinadas só para a carne. Fazia aquilo que estava bem ao nosso prazer. Eu não era dada a beber, mas quem era dada a beber, né? Os vícios e outras coisas que eu não vou mencionar aqui, sabemos muito bem. Mas o Senhor vai, nos chama. E a primeira coisa que tira de nós é o desejo de fazer a vontade da nossa carne. Bendito seja Deus por isso. E a gente vê que verdadeiramente a gente anda em novidade de vida. A gente é uma nova criatura. E o Espírito Santo testifica dentro do nosso coração que agora nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos separados do mundo. E o que está no mundo não nos agrada mais, não nos dá prazer. As coisas do mundo não nos atraem. Eu espero que assim seja. Amém? As coisas do mundo não nos atraem mais. As coisas acontecem, vão e vêm. E para a gente, a melhor coisa do mundo é estar com o Senhor, estar na presença do Senhor. Aleluia. Isso é o que nos dá prazer. Bendito seja o Senhor. Deixa eu apressar. Vamos lá. E depois que o Senhor de a tua fé te salvou, aí agora vem. Ele logo viu, e logo ele enxergou, e seguiu Jesus pelo caminho. E a partir daí, Bartimeu começa a seguir Jesus, e foi embora com Jesus, e virou um discípulo de Jesus. Quando Jesus passava pelas cidades, ele trazia alguns com ele, então, os seus discípulos e mais outros discípulos. A Bíblia não diz quantos, mas Jesus andava com uma multidão, e Bartimeu passou a fazer parte dessa multidão que seguia Jesus, que ele era tão conhecido que Marcos, né, que escreve o seu evangelho com a ajuda, com a luz de Pedro, com a luz do apóstolo Pedro, e fala claramente que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, é uma convicção para nós, né, para alguns estudiosos que confirmam que Bartimeu se tornou um membro efetivo, né, do evangelho que levava a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus nos chama, verdadeiramente há mudança em nossas vidas. Por quê? Há mudança em nossas vidas porque nós somos impactados com a verdade. E a verdade, ela é transformadora. E como ela nos transforma, nós não andamos mais da mesma forma que nós éramos. A gente não pode mudar, achar que a nossa igreja é simplesmente um clube onde a gente vem, se confraterniza e vai embora. É muito mais do que isso. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo totalmente espiritual. Nós somos naturais, mas tudo que engloba em volta de nós é espiritual. Nós temos que entender isso.
O mundo espiritual é real e ele faz parte da nossa vida. Nós não estamos lá ainda não, mas todavia o mundo espiritual, ele faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que há um demônio que fica ao nosso derredor, a todo tempo, tentando nos estragar, tentando nos fazer sofrer. Ele não vai nos tirar das mãos do Senhor, porque ele não tem essa autoridade, porque das mãos do Senhor ninguém nos tira. Mas todavia, ele vai nos conduzir a quê? A sofrer, a passar por lutas, tomar alguma decisão errada, desviar não, como é que eu digo? Ter alguma atitude contrária àquilo que Deus queria e pagar um preço. Isso vai acontecer conosco se a gente não estiver atenta com esse mundo espiritual. Então, é necessário a gente ter essa convicção de que esse mundo espiritual existe. E nós fazemos parte dele, do reino de Deus. E quem faz parte do reino de Deus jamais esquece essa verdade. Amém? Então, vamos só adentrar um pouquinho agora para a conclusão. Vamos ver algumas verdades que a gente pode tirar do que nós acabamos de ler. Amém? Uma verdade maravilhosa que a gente encontra é quando a gente vê que Jesus, por onde Jesus passa, há mudança de vida. Ninguém fica mais do mesmo jeito que era. Vemos que na história desse cego, ele passa de um mendigo, que mendigava nas ruas de Jericó, a ser um seguidor de Jesus. Transformado, ex-cego. Não é mais cego de Jericó. Não chame mais ele de cego de Jericó. Chame ele de Bartimeu. Agora ele é o Bartimeu, filho de Timeu. Um homem de Deus que seguiu o Senhor Jesus Cristo, que confiava e cria plenamente que Jesus Cristo era o Messias, assim como nós cremos. Outra verdade é crer nas promessas do Senhor. Irmãos, quantas promessas gloriosas estão na palavra do Senhor. Esse é um momento de luta. Vá ler as promessas do Senhor. Vá ver aquilo que Jesus tem prometido para você, que é verdade, porque a palavra do Senhor nos diz e nos garante que em Jesus está o sim e o amém. Crê nas promessas do Senhor, assim como Bartimeu creu. Ele cria nas promessas que estavam no Velho Testamento, assim como a gente viu lá em Isaías. Ele creu que Jesus era verdadeiramente o Messias. Ele tomou posse daquelas promessas. Ele creu, ele teve fé, ao ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo. Que sejamos assim também. Que tenhamos fé, crer nas promessas do Senhor, que elas são verdadeiras, elas se cumprem porque Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Outro ponto que a gente aprende da verdade é que ninguém impede um crente que tem fé. Nada impede um crente que tem fé. Assim como ele teve essa convicção de quem Jesus era, aquela multidão mandando ele parar de clamar, todavia ele não parou. Mesmo com as suas limitações, mesmo sem poder estar atrás da multidão, parar de sentar em algum lugar, em algum canto, ele clamava incessantemente. Que nós possamos aprender com Bartimeu. Clame ao Senhor, nosso Deus. Creia plenamente no poder. Nosso Senhor Jesus, Ele é glorioso. Não esqueça disso. Saia daqui com essa convicção no seu coração. O nosso Senhor, Ele ouve as nossas orações. Porque não há mais empecilho para entrar na presença do Pai. As nossas orações são ouvidas por Ele. Então clame, não pare de clamar. Outra verdade que a gente aprende também com o cego Bartimeu é que nada do passado pode nos prender. Nada de quem nós éramos, em que nós confiávamos, em que era importante para a gente, é mais importante do que Jesus. Quando Ele te chama, você tem que deixar tudo para trás. Mesmo que tenha importância para você antes, mesmo que era útil para você antes, mas se impedir você de olhar para Jesus e confiar plenamente em Jesus, deixe para trás. Assim como ele soltou aquela capa e deixou aquela capa para trás, uma capa como nós já vimos que era importante para ele, ele sabia que Jesus era mais importante, porque Jesus era a solução para a vida dele. E Jesus é a solução para a sua vida. Ele é tudo para você. Nós precisamos de Jesus desesperadamente, e sem Ele nós não somos nada. Como ele diz na sua palavra no Evangelho de João, capítulo 15, que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus, nada você pode fazer. Nada nós podemos fazer. Nós precisamos dele para tudo. Porque a palavra do Senhor também nos diz, se nós nos movemos, se nós respiramos, é porque é assim. Ele permite. E como foi lido aqui no Salmo 24, do Senhor é o céu, a sua plenitude, e tudo o que nele existe.
Nosso Senhor é poderoso e Ele pode verdadeiramente fazer por nós. Então não deixe nada tomar o lugar de Jesus na sua vida. Ele é mais importante para você. Que nada venha a ser mais importante do que Ele em nossas vidas. Jesus também, Ele nos ouve quando nós clamamos, quando nós cremos. Então o que fez Jesus parar e chamar aquele cego foi a fé que Ele tinha em quem Jesus era. Muitos milagres o Senhor realizou, como o próprio Evangelho de João diz, que nem em todos os livros caberia tudo o que Jesus fez. Muitos milagres o Senhor realizou. Mas vemos milagres notáveis. Não pelo fato de Jesus ir lá curar o servo do centurião. Não pelo fato do próprio cego aqui. Mas era a fé. Que fé era essa? Que fé era essa? Que fé foi essa que esse cego teve? Foi a convicção de quem Jesus era. E muitas vezes, nós não estamos tendo a verdadeira convicção de quem é o nosso Jesus. Porque se assim fosse, nós seríamos bem mais produtivos. Teríamos mais consciência em servir o nosso Jesus bem melhor, com gratidão no coração. E por fim, o verdadeiro cristão, a quem tem a revelação de Jesus, não tem desculpa. Ele trabalha, ele serve e ele se deixa gastar. Porque a primeira coisa que vem em nosso coração, amados irmãos, é a gratidão. Como nós lemos a infinita graça, a maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Quem nós éramos e o Senhor olhou para você e lhe escolheu. A palavra do Senhor diz que foi porque Ele quis, pelo beneplácito da sua vontade. Ele simplesmente olhou para você e quis você. E isso já é um privilégio para você. Se encher de alegria no seu coração. Oh, irmãos, eita Jesus. A gente olha para uma festa dessa que está acontecendo aqui na nossa cidade, meus irmãos. É multidão, é gente que não se acaba mais. Perdidas, fazendo o desejo da carne, dos pensamentos, influenciada pelo príncipe deste mundo. Perdidos. E olha onde nós estamos, meus irmãos. Olha onde você está, meu irmão. Glória a Deus, que te salvou. Não foi por mérito, porque você não tem nada, e muito menos eu, nós não temos nada, mas Ele nos amou, e nos salvou, e nos resgatou. Nós não andamos mais na mentira, no engano. Não fazemos mais o desejo da nossa carne. Pelo contrário, nós queremos agradar o nosso Senhor. Isso é privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio grandioso. E isso deve reverter, trazer para nós um desejo maior de trabalhar para o Senhor. Eu não digo trabalhar para o Senhor pelo simples fato, amados, de dar uma justificativa a alguém. Mas trabalhar para o Senhor Jesus com amor no coração e dizer: Senhor, estou aqui. Deixa-me gastar por Ti. Me usa, Senhor, para o louvor da Tua glória. Faz de mim o que o Senhor quiser. Quantas vezes já fizemos essa oração ao Senhor Jesus? Eu lhe garanto, meu irmão, que Ele vai responder. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos, segundo a vontade do Pai, assim será. Eu tenho certeza, como essa oração, ela será respondida. E o Senhor vai despertar você a servir melhor. Não seja um vaso parado dentro da casa do Senhor, cheia de teia de aranha. Mas seja um vaso lustrado, para que o Espírito Santo encha você, para que você seja usado para Deus. Irmãos, as coisas de Deus são tão lindas, que o Senhor não vai usar qualquer um. Ele não vai usar qualquer um. Ele vai usar o coração sincero que deseja ser usado por Ele. E se nosso coração fosse sincero para sermos usados pelo Senhor, Ele vai nos encher de graça, de sabedoria, de ousadia, para que a sua palavra seja pregada, para que vidas sejam salvas, porque a palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno, elas não prevalecem diante da igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Então marche adiante, não pare.
Não pare. Que nós possamos olhar o exemplo de Bartimeu e colocar em nossos corações. Saiamos daqui hoje, nesta noite, com o desejo de servir ao Senhor mais. Que possamos ser impactados, constrangidos nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus. Essa vai ser a minha oração quando eu chegar em casa. Senhor, constrange a tua igreja, Senhor. Porque tu és tão maravilhoso, tão grandioso, tão bondoso. Para que venhamos, Pai, querer te servir mais. Levante a cabeça, siga adiante. Não temas, porque o Senhor está com a sua igreja. Para fazê-la marchar nessa terra perdida. Irmãos, é muita coisa terrível acontecendo e a gente tem visto por aí. A cada dia a gente vê na televisão, para quem assiste jornal, telejornal, para quem vê, é cada coisa terrível acontecendo que a gente não entende, não compreende. Que geração é essa? Eu vi alguém falar que essa nossa geração é a geração mais idiota que existe. Todos os tempos, desde quando o mundo é mundo, geralmente as gerações, elas passavam e as pessoas eram mais inteligentes do que as outras. Essa nossa está sendo menos inteligente do que a passada. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a tendência, como a gente vê, é ficar pior. Mas a igreja do Senhor, ela não. Ela permanece firme. Ela permanece de pé, detetora da verdade e da justiça do Senhor aqui na terra. A luz em meio às trevas. E a luz em meio às trevas somos nós. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Então que possamos, em nome de Jesus Cristo, amém? Guardar essa palavra em nosso coração, levantar a nossa cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui. Me usa, Senhor, para que possamos romper as barreiras do mundo. E quem não tem ousadia, quem não tem a coragem de ir só, aqui nós temos o evangelismo que podemos ir juntos. Amém? Que possamos servir ao Senhor. Amém? Sem desculpas, porque não há desculpas para quem tem Jesus Cristo. Há só motivos e razão para ir. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.